Bom dia, meus irmãos de graça e paz. Mais um domingo de quarentena aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Campinho. E mais uma vez o mestre chama, vem cear. Vou procurar, como sempre, né? Procurar ser breve, para o vídeo não ficar muito alongado, né? E eu queria estar trazendo para os irmãos hoje um salmo, né, que a gente já tem estudado há muito tempo, o Cântico dos Degraus, né, com os irmãos, e hoje eu queria falar desse último salmo, que é o que está faltando para a gente concluir a sequência desses 15 salmos, né, da Bíblia, que é chamado de o Cântico dos Degraus, em algumas escrituras, Cântico de Romagem. Ele começa no Salmo 120 e termina no 134. Nós já estudamos todos eles e agora seria o último, o 134, que a gente ainda não falou dele. E eu queria estar trazendo hoje, nessa manhã, para a nossa meditação, esse Salmo 134, para a gente estar ceando e partindo pão com os santos aqui na cidade do Rio de Janeiro, com todos os irmãos. Amém? Então esse salmo diz assim, Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Te vendo que é um salmo bem curtinho, nesse Salmo 134, e é um salmo que ele é um último estágio do Filho de Deus, né, da caminhada do Filho de Deus com união, na sua união com seu Senhor, né? É um estágio de amadurecimento de um filho maduro, amadurecido diante de Deus, né, que assistes, como fala aqui, né, aquele que assistes na casa do Senhor. É aquele que já é um sacerdote na casa do Senhor, que serve ao Senhor e serve aos irmãos, né? Então, esse salmo ele fala da conclusão dessa coletânea, né, de 15 salmos, denominados Cântico dos Degraus. Então, a gente vê, né, que esse salmo, ele conclui, ele fecha, né, esse conjunto desses 15 salmos. A gente vê que lá no 120, a gente vê que o Filho de Deus, quando ele começa a sua caminhada cristã, né, em direção ao seu Senhor, em união com o seu Senhor, ao amadurecimento, ele começa lá peregrino em Meseque e Quedar, que é uma figura do mundo, e a gente vê que ele termina em Jerusalém. Esse primeiro salmo, né, 120, ele é uma oração. E esse último salmo, ele é um louvor, né? Começa com uma figura do mundo, lá no 120, e termina em Jerusalém, ou em Cristo, né? Na linguagem do Novo Testamento. Ele começa em Meseque Quedar e termina em Jerusalém, em Cristo. Aqui a gente vê que ele faz uma oração por paz, ele deseja paz aqui no Salmo 120, e no Salmo 134 ele termina unido ao Deus da paz, né? Ao príncipe da paz, em união perfeita com o Deus da paz. Então aqui ele anseia por paz, lá no 134 ele está unido ao Deus da paz, né? Ele começa no mundo e termina em Cristo. Ele começa com uma oração e termina com um louvor, né? Então a gente vê que nessa caminhada, né, o Filho de Deus, ele aprende, né? Ele passa por vários degraus, né, de caminhada com o Senhor, de dia a dia com o Senhor, e ele vai se achegando cada vez mais. Ele é liberto do mundo, né, sai de Quedar e Meseque, né? Ele aprende a buscar buscar os seus anseios no Senhor, as suas provisões no Senhor, né? Ele aprende que o Senhor, ele eleva os olhos para o alto e vê que do Senhor vem o seu socorro. Ele aprende a esperar em Cristo, esperar no Senhor. Ele aprende companheirismo
né, a viver com os irmãos em companheirismo. Ele aprende a viver no espírito e a se despojar da carne. Ele aprende a humildade, ele aprende a mansidão, né? Ele aprende que na carne dele não habita bem algum, né? E ele aceita a obra da cruz na vida dele, né? E ele agora é liberto da sua própria carne, e agora ele aprende a andar no espírito, né? Ele aprende o quebrantamento, aprende a humildade, né? E agora ele está liberto de si mesmo para ter uma vida de união com o seu Deus. E unido ao seu Deus em amor, agora ele pode também ter uma vida de união com os irmãos, que é lá no Salmo 133, que a gente estudou da vez passada, né? E esse Salmo 134, ele é um degrau além do Salmo 133, né? Então a gente vê que depois de toda essa escalada do Filho de Deus, de aprender a humildade, a mansidão, ao quebrantamento, né? De ter uma vida alinhada com a vontade de Deus, né? Que fala lá no Salmo 132, tá? A sua vontade alinhada com a vontade de Deus, né? A sua mente alinhada com a mente de Deus. Agora os desejos dele são os mesmos desejos de Deus. Então agora ele pode, depois todas essas etapas, né, viver uma vida de união com os irmãos. E o Salmo 134, ele é um passo além dessa união com os irmãos, né? Vamos agora nos deter agora nesse Salmo 134, que é o salmo que a gente vai se deter hoje. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Né? Então a gente vê que esse salmo começa: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Esse é o versículo 1. É um salmo curto, né, de 3 versículos. Então vamos nos atentar no versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Bendizei ao Senhor, versículo 1, né? Vós todos servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor nas horas da noite. Né? Ele começa com bendizer ao Senhor. Vós todos servos do Senhor, né, que assiste na casa do Senhor nas horas da noite. Essa palavra bendizer é muito significativa, né? A gente já conhece a palavra bem-aventurado na Bíblia, que diz que são felizes, né? Bem-aventurado todos os humildes, bem-aventurados os mansos, são felizes, né? A tradução dessa palavra são felizes. Aqueles que são mansos, aqueles que são humildes, são felizes. E essa palavra bendizer ao Senhor, ela tem a mesma conotação, de ser feliz, né? Feliz também, ela pode ser traduzida como feliz. Mas a diferença do bem-dizer ao Senhor para o bem-aventurado é que nesse contexto aqui o bem-dizer ao Senhor é fazer o Senhor feliz, é fazer o Senhor regozijar. Então essa daqui, por isso que esse Salmo 134, ele é um salmo bem elevado, é o mais elevado de todos eles. O mais elevado em estágio, né, do Filho de Deus. É você bendizer o Senhor, é você fazer o Senhor regozijar, é você trazer contentamento ao Senhor. Né, com vós todos servos do Senhor, aqueles que são sacerdotes do Senhor, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Aqueles que são servos do Senhor, aqueles que já estão em união com o Senhor, que já estão em união com os irmãos. Agora vocês nós nos achamos, né, como sacerdotes na casa do Senhor. Somos sacerdotes do Senhor. E assistimos ao Senhor nas horas da noite. Sabemos que o nosso Senhor, que é o sol, né, é o nosso sol, ele não está conosco. Nós temos o Senhor em nós, né, no nosso espírito. Mas quando a palavra fala que nas horas da noite, ela está falando desses períodos que nós vivemos aqui nesse mundo, que são períodos de trevas.
E nós, como sacerdotes do Senhor, ministramos ao Senhor e ministramos aos irmãos nesse tempo dos fins, nesses últimos dias, né? Que são dias de trevas, dias tenebrosos, né? Que a Bíblia chama que esses servos, né? Esses sacerdotes do Senhor, eles estão ministrando ao Senhor e aos servos do Senhor nas horas da noite. É um período, né, de noite, né, é um período que facilmente o Filho de Deus ele pode adormecer, pode estar cansado e adormecer, mas um Filho de Deus serve ao outro, anima o outro, admoesta o outro, para que a gente não venha ser encontrado, né, sonolento ou dormindo diante de Deus. Então, esse é um dos serviços de um para com os outros como sacerdote, né? Animar os irmãos, animar uns aos outros, despertar os irmãos, trazer uma palavra de ânimo, de despertamento para os irmãos. Então, estamos como sacerdotes na casa de Deus, servindo uns aos outros, né? Bem, e fazendo ao Senhor ser feliz, fazendo o Senhor regozijar, bendizendo ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor, todos esses sacerdotes, né? Nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Esse é o versículo 2. Né? Então, esses sacerdotes que assistem na casa do Senhor, ele não só serve os irmãos e os homens, né? Mas ele também serve ao Senhor. Ele ergue as mãos para o santuário e bendize ao Senhor. Mais uma vez essa palavra, bendizer ao Senhor, né? Então esse é o serviço do sacerdote, é servir aos homens e servir ao Senhor, é fazer o Senhor regozijar, fazer o Senhor alegre, né? 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Né? Então, ali, né, de Sião, o Senhor, ele traz a bênção, né? O Senhor, ele abençoa os filhos de Deus que ministram na casa de Deus ao Senhor e uns aos outros. Né? Nós somos casa de Deus. Nós somos morada de Deus, nós pertencemos ao Senhor, nós habitamos no Senhor e o Senhor habita em nós. Né? Então, a gente, como filho de Deus, como participante do corpo de Cristo, fomos feitos por Deus um reino de sacerdotes, fomos feitos casa de Deus. Nós somos habitantes de Cristo, nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. Né? E essa vida de habitação em Deus e Deus em nós é essa vida de sacerdócio, é uma vida de servir aos irmãos e também servir ao Senhor, fazer o Senhor regozijar, né? Tem uma escritura em Efésios 4,16, né, que eu queria ler com os irmãos. Efésios 4,16. Livro de Efésios 4,16, que fala assim, ó, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse versículo resume muito bem o que nós estamos falando aqui. É de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada sacerdote de cada filho de Deus, né? A cooperação de cada filho de Deus, o serviço de cada santo, uns pelos outros, ministrando uns aos outros e ministrando ao Senhor. Cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas isso aqui é que eu queria chamar a atenção para os irmãos. É uma edificação de si mesmo, do próprio corpo de Cristo, em amor. E para encerrar, eu queria estar lendo com os irmãos 1 Coríntios 13,
que também vai falar para a gente desse sacerdócio na casa de Deus, né? De servir aos santos e desse serviço ao Senhor, desse bem-dizer ao Senhor, né? 1 Coríntios 13, que fala assim, ó: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, a maior desses é o amor. Né? No início desses salmos, né, fala lá em 120, éramos como meninos, né? Falávamos como menino. Mas no Salmo 134, agora houve um amadurecimento, houve um caminhar com o Senhor. Né? Temos que nos desistir das coisas de menino, deixar as coisas de menino, né? E caminhar para o amadurecimento, para o nosso Senhor. Então esse texto aqui de 1 Coríntios 13, né? Ele também enfatiza, né, o que nós estamos falando lá no Salmo 134. Esse fazer o Senhor regozijar, servir ao Senhor, servir aos irmãos, né? Que é o fazer o Senhor regozijar. É um serviço. Por que fazer o Senhor regozijar? Porque é um serviço de amor, sabe, irmãos? Porque ainda que a gente tenha um serviço, um sacerdócio na casa de Deus, a gente só faz verdadeiramente o Senhor ter satisfação no nosso serviço se a gente faz o nosso serviço com amor, né? E esse texto ele fala muito bem disso, né? Ainda que eu fale língua de homens, dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue os meus próprios corpos para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Né, irmãos? Isso aqui ele fala bem claro. É um serviço ao Senhor, mas é um serviço em amor. Né? É o serviço que faz o Senhor regozijar. É um serviço feito com amor pelos irmãos e com amor pelo Senhor. Amém, irmãos? Eu vou estar abreviando aqui para não ficar muito longo o vídeo e queria estar convidando os irmãos para estar meditando nessas escrituras e chamando os santos para estar partindo o pão nessa manhã, né? Servindo aos santos, servindo ao Senhor como sacerdotes na casa do Senhor, assistindo ao Senhor e aos santos nesses dias de trevas, nesses últimos dias. Graça e paz aos irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos.